Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Cristo nos convocou, nos chamou para juntos celebrarmos a Eucaristia. Vamos dispor o coração para a celebrarmos dignamente, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores necessitados da misericórdia divina. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jó. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles. O Senhor disse-lhe: "De onde vens?" Satanás respondeu: "Venho de percorrer a terra, de rondar por toda ela." O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Porventura teme Jó a Deus de maneira desinteressada? Não o cercastes vós com um muro protetor, a ele, à sua casa e a todos os seus bens? Abençoastes o trabalho das suas mãos, e os seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estendei a mão
e tocai nos seus bens, e vereis que vos amaldiçoa frente a frente. Disse então o Senhor a Satanás: Pois bem, tudo o que lhe pertence fica sob o teu poder, mas não estenderás a mão sobre ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os teus bois a lavrar e as jumentas a pastar junto deles, quando os sabeus arremeteram contra eles e os levaram e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele estava a falar, quando o outro veio dizer: Caiu do céu o fogo de Deus, e queimou e reduziu a cinza as ovelhas e os teus servos. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele falava, quando chegou outro e lhe disse: Os caldeus, divididos em 3 grupos, lançaram-se sobre os teus camelos e levaram-nos, e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele falava, quando o outro entrou e lhe disse: Os teus filhos e as tuas filhas estavam a comer e a beber vinho em casa do irmão mais velho, quando um vento impetuoso veio do lado do deserto e abalou os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre os jovens e morreram todos. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois prostrou-se por terra e disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não cometeu pecado, nem disse contra Deus nenhuma blasfêmia. Palavra do Senhor. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Ouvi, Senhor, uma causa justa. Atendei a minha súplica, escutai a minha oração, feita com sinceridade. Chega até vós a minha súplica, Senhor.
é de vós a fazer o meu julgamento, pois vossos olhos veem o que é reto. Se prescrutais o meu coração e o provais com o fogo, não encontrareis em mim iniquidade. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Eu vos invoco, meu Deus, respondei-me. Ouvi-me, escutai as minhas palavras. Mostrai a vossa admirável misericórdia, vós que salvais quem se acolhe à vossa direita. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, houve uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos, tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. E quem me acolher, acolhe aquele que me enviou. Na verdade, quem for o mais pequeno entre vós, esse é que é o maior. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome, e quisemos impedi-lo, porque ele não anda conosco. Mas Jesus respondeu-lhe: não lhe o proibais, pois quem não é contra nós, quem não é contra vós, é por vós. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, encontro com frequência pessoas revoltadas e zangadas com Deus. E por causa dessa revolta e zanga com Deus, muitas vezes afastam-se durante anos de Deus e da comunidade cristã, deixam de participar na Eucaristia e em todas as outras ações litúrgicas da comunidade. A razão que dão para essa sua revolta e zanga coincide quase sempre em algumas coisas.
ou é porque lhes morreu um ente querido que elas acham que não devia ter morrido, ou é porque lhes caiu uma doença que as limita muito, que as ameaça, ou é porque têm problemas a nível de emprego e de relações sociais. E dizem quase sempre: eu não merecia isto. Eu era uma pessoa honesta, comportei-me sempre bem, cumpri tudo e agora isto acontece. É uma injustiça, dizem eles, que Deus está a fazer comigo. Eu escuto. E depois tento ajudar a pessoa a ter uma ideia e uma imagem diferente de Deus. O que leva a isto é, de facto, a pessoa ter uma ideia, uma imagem errada de Deus. No fundo, a pessoa acredita em Deus, mas ainda não acredita na bondade de Deus, que nunca se afasta na sua bondade, que nunca deixa de ser fiel no seu amor. E desconfia a pessoa da vontade de Deus, que acha que não é boa. Porque a vontade de Deus é sempre boa. Muitíssimo melhor do que a minha. Porquê? Porque Ele quer infinitamente mais o meu bem do que eu próprio sou capaz de querer. Porque o meu amor que eu tenho a mim mesmo é limitado. O amor que Deus me tem é infinito. E é tão limitado que a gente também encontra pessoas que se odeiam a si próprias. O problema do sofrimento não é fácil de encarar. Não é fácil lidar corretamente com o sofrimento. E o livro de Jó, todo ele, coloca diante de nós o drama do sofrimento. Neste bocadinho que nós hoje lemos, que nós hoje proclamamos, melhor dizendo, o sofrimento atinge Jó pela perda dos seus bens materiais e pela perda dos seus filhos. E qual é a resposta que Jó dá a esta situação de sofrimento? Uma resposta de fé, que confia em Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. No fundo, quem acredita verdadeiramente em Deus, sabe que Deus não faz mal a ninguém. Deus só é amor, só é bondade e, portanto, nunca pode fazer-nos mal. Então, mas e o sofrimento? O sofrimento faz parte da condição humana. Somos criaturas limitadas. E tudo o que tem limites está sujeito a isso, aos limites. E um deles é o sofrimento. Quase sempre causado por nós próprios. O maior sofrimento que existe no mundo, se repararem bem, deve-se ao pecado. E do pecado, Deus não tem culpa. Somos nós. Mas o livro de Jó vai mais longe. O próprio Jó é atingido. Fica muito mal, muito doente, feito uma chaga viva. Vêm amigos que o condenam e dizem: estás assim porque tu és um pecador, parecias ser um santo e afinal és um pecador. Julgam-no como nós facilmente julgamos. E vem a esposa e despreza-o, porque ele já não vale nada. E de que te adianta a tua fé nesse Deus? E Jó põe-se a discutir com Deus.
Mas, por fim, a sua resposta volta a encontrar-se na fé. Quem és tu, criatura, para discutir com o Criador? Já o profeta Isaías diz: quem é o vaso para dizer ao oleiro que ele lhe fez mal feito? E Jó, num ato de fé e de confiança, coloca-se nas mãos de Deus. A resposta definitiva que Deus dá ao sofrimento foi dada em Jesus e por Jesus. Ele assumiu o nosso natural, a nossa natureza humana, e sujeitou-se ao nosso sofrimento. E de que forma? Só que ele mostrou que o seu amor é mais forte do que o sofrimento, do que a própria morte, e que nada de verdadeiramente nos pode destruir. A sua resposta é uma resposta de amor. Aquele sofrimento que ele passou e que a sua natureza humana não queria tanto que o suou suor de sangue antes que aquela hora chegasse, torna-se um sofrimento redentor. Eu digo que o que custa mais do sofrimento é o sem sentido do sofrimento. E para quem não tem fé não há sentido algum para o sofrimento. Não é que nós devamos procurar o sofrimento, mas ele, quando bate à nossa porta, se nos unimos à paixão redentora de Jesus, ele ganha um sentido. É uma ocasião para eu me santificar e para colaborar com Jesus na minha própria salvação e na salvação dos meus irmãos. A resposta não é suprimir o sofrimento, a resposta é encarar o sofrimento e transformá-lo em amor. No Evangelho, Jesus, os acontecimentos, melhor dito, os apóstolos, colocam-nos diante de uma tentação muito comum e muito frequente, que é a pretensão de ser maior do que os outros. Os apóstolos, todos queriam ser o primeiro, o maior, tanto é que discutiam. Senão, se fosse só um a querer isso, eles não precisavam de discutir, deixavam o outro tranquilamente, que fosse ele o primeiro. Mas nós facilmente somos tentados por isto. Queremos ser mais que o outro, ter mais poder, ter mais riqueza, ter mais fama, mais glória. O maior, o mais importante. Essa é uma maneira humana que está muito presente na sociedade atual, mas que esteve sempre presente na história da humanidade. Precisamos de converter o nosso modo de olhar e de ver o significado e o sentido da nossa vida. Deus não nos criou para sermos o maior. Deus criou-nos para ser seus filhos e ter parte na sua alegria, na sua vida que é eterna. Isso de ser o maior é uma ilusão nossa, que nos é inculcada muitas vezes desde pequenininhos. Se temos umas notas mais baixas que o vizinho, a mãe é capaz de dizer: tu não tens vergonha de ter essas notas, então aqui não vejo o teu amiguinho do lado que tirou o dobro do que tu tiraste. E se a criança não tem dom para mais? Sim? É isso que a faz ser menos? Não. São ilusões humanas. Jesus diz-nos: aquele que quer ser o maior, faça-se o menor. Faça-se o mais pequeno. É outra maneira de ver. O modo de Deus nos ver a nós e a realização da nossa condição humana é outra. É completamente oposta, digamos assim. Ele próprio, que sendo Deus, fez-se servo e obediente até à morte e morte da cruz.
E porquê? Por amor. Ser menor não porque sou um coitadinho, não porque eu tenho uma baixa autoestima, isso não é ser menor. Ser menor porque eu assumo amar. E para amar, eu preciso de me fazer pequeno. Se eu não me faço pequeno diante de Deus, eu não acolho o seu amor. Estou diante dele com um coração altivo e soberbo, como aquele publicano que foi rezar ao templo. Fazer-me pequeno diante dos meus irmãos. Porque se eu quero ajudar alguém, não posso ajudar como quem olha de cima para baixo. Porque ajudar o outro dessa maneira é humilhá-lo, não é ajudar. Quem quer ajudar o outro faz-se pequeno como Jesus, que quer ajudar a mulher samaritana e começa por lhe pedir água. Que quer ajudar o outro, olha de baixo para cima, como Jesus olhou para Zaqueu. Isto é a transformação do nosso olhar. A conversão do nosso olhar, do nosso modo de ver e apreciar a vida. Sigamos, se somos cristãos, somos discípulos de Jesus. Ele é o mestre da vida. Sigamo-lo. Sigamos o seu modo e encontraremos a alegria de viver. Irmãos e irmãs, tomando uma criança e colocando-a junto de si, Jesus mostrou aos discípulos que o maior entre eles era o que fosse mais pequeno. Peçamos ao Pai que nos ensine a nós também, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos, para que não procurem saber qual deles é o maior, mas sejam humildes como crianças e servos de todos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que são envolvidos pelo grande mistério do sofrimento humano que enche a história do mundo, para que o vivam com a humildade e aceitação de Jó, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são vítimas das ciladas e seduções do demónio, para que não blasfemem contra Deus, mas o bendigam por lhes ter dado tudo quanto têm, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm ciúme do bem que outros fazem, para que a resposta de Jesus aos seus discípulos lhes converta o coração e os sentimentos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, à volta da palavra e do altar, para que o Senhor nos torne pacientes na hora da provação e simples como as crianças ao servirmos os que precisam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, ouvi as preces dos vossos fiéis e ajudai-nos a dar testemunho diante dos homens
de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse aos apóstolos. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte com fé viva, proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos aqueles que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com um coração de criança, cheios de fé e de confiança, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. Ontem e hoje por toda
e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Senhor, a vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus. A vossa fidelidade mantém-se de geração em geração, como a terra que formastes e permanece. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o maior seja o menor. A primeira bem-aventurança, aquela que abre as portas de entrada para o reino dos céus e enche o coração de felicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vivamos assim, colocados nas mãos de Deus, como a criança se coloca nas mãos do pai ou da mãe. Continuação de um santo dia para todos os que estiveram aqui na nossa celebração, para os que nos acompanharam pelos meios de comunicação social e para os que estáis como peregrinos, uma santa peregrinação. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.